Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! Mais uma vez é uma grande alegria estarmos juntos nesta manhã. Eu creio que você não está nos assistindo por acaso. Deus tem algo de muito especial para falar em seu coração neste dia. É inegável que os problemas e as dores do passado impedem muitas pessoas de desfrutar das vitórias e promessas de Deus em nosso dia a dia. Muitas vezes, por conta de traumas, decepções e pensamentos, muitos projetos e sonhos são aprisionados e muitas pessoas não conseguem o seu avanço pessoal, familiar e espiritual. Para melhor entender este tema, peço a você que abra comigo na Palavra de Deus, no livro de Filipenses 3, 13 e 14, que nos diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Assista a mensagem a seguir e entenda o que fazer para evitar que as setas e problemas do passado estraguem o seu presente e futuro de bênçãos e milagres. Como também da mesma maneira aconteceu aos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, estas são palavras de Jesus. Jesus é uma pessoa encantadora. Muitos, quando começam a ler os evangelhos, suas palavras cada vez mais passam a admirá-lo, cada vez mais passam a amá-lo. Uma pessoa encantadora. Jesus é a única pessoa que encanta o nosso corpo, encanta a nossa alma, encanta o nosso espírito. Tudo nele é especial, tudo nele é diferente. Ele é honroso, ele é maravilhoso, ele é lindo, justo, soberano. Ele é diferente. E ele é impressionante. Impressionante a forma dele tratar as pessoas. É impressionante a forma dele se dirigir às pessoas. Seja o pequeno, seja o grande, seja o incluído, seja o excluído, seja o elitizado, seja aquele marginalizado, seja aquele que tem um bom saldo bancário, seja aquele que não tem nada, nem conta bancária. Ele trata os mesmos de forma igual, sem acepção de pessoas. Muitos o admiravam esse Jesus pela sua humildade. Uma pessoa que todos poderiam estar aos seus pés. Era rei, filho de Deus. Mas ao invés de estarem aos seus pés, ele renunciou a isso e resolveu lavar os pés, estar aos pés dos homens. Jesus sempre esteve abaixo, no seu ministério terreno, sempre pregou a humildade, sempre pregou a submissão. A única vez que Jesus esteve acima dos homens, a única vez que ele esteve mais alto que os homens, foi na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado para dar a vida eterna por mim e por você. Alguns o admiravam então pela sua humildade, outros o admiravam pela sua autoridade. Os homens se submetiam a ele.
A morte se submetia a ele. Ele chegou diante do sepulcro de Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. Os homens se submetiam a ele. Numa determinada ocasião, no mar, o mar estava revolto. Então, ele imediatamente manifesta o seu poder sobre aquele mar e até o mar lhe obedece. Os ventos também se submetem a ele. E quem dirá os demônios? Pisou numa cidade de Gadara e os endemônios se submeteram. Uns foram aos porcos. Muita autoridade. Alguns o admiravam pela sua humildade, outros pela sua autoridade. E alguns ainda o admiravam pela sua extraordinária sabedoria. Um homem, uma pessoa que quando esteve aqui, manifestou a sua glória através das suas palavras, através da sua sabedoria. Quando lhe questionavam, quando lhe perguntavam algo, ele respondia perguntando. Quando ele perguntava já respondendo. E todos ficavam maravilhados com a sua sabedoria. E nesse texto aqui, o livro de Lucas, capítulo de número 17, verso 28 em diante, ele começa também com a sua sabedoria, nos explicar como participar, como desfrutar do reino de Deus. E participar do reino de Deus, irmãos, alguns irmãos com alguns conhecimentos limitados acham assim: o mundo não tem nada para nós. Irmão, o mundo tem muita coisa para nós. A Bíblia diz: se quiseres e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Deus tem o melhor dessa terra para você. Nesse mundo tem muita coisa boa para você que Jesus conquistou lá naquela cruz do Calvário. Então, viver o reino de Deus, participar do reino de Deus, é ter uma vida abundante aqui na terra. E por fim, herdar e ter a certeza da vida eterna. Isso é reino de Deus. É viver abundantemente aqui, enquanto você está aqui nesta terra. E ter a certeza que você herdará a vida eterna. E nesse texto, nós vemos que Jesus nos ensina. A primeira coisa que ele nos ensina, que é preciso participar do reino de Deus. E Jesus estava aqui há uma semana de ser crucificado. Estava numa reunião com os seus discípulos. Estava uma sexta-feira. Na próxima sexta ele seria crucificado. E ele então reúne os discípulos como se fosse uma reunião de formatura. Falou: hoje eu vou dar as últimas recomendações, as últimas palavras, os últimos conselhos. Geralmente é assim, né, irmão? Quando uma pessoa sabe que está em estado terminal. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas nesse estado. Em estado terminal, no leito de um hospital. E elas sabem que não tem outra chance. Sabem que depende de dias para partir para outra vida. Jesus aqui também sabia que em breve seria crucificado. Em breve a sua finalidade, o seu propósito se realizaria. Então ele chama os discípulos e começa a explicar sobre o reino de Deus. E diz: vocês querem ser abençoados na terra, vocês querem ter uma vida abundante na terra, vocês querem desfrutar da vida eterna. Então é preciso vocês renunciarem a algumas coisas, renunciarem ao pecado, renunciarem ao mau comportamento, renunciarem à soberba. E ele começa a dar os conselhos. Porque a Bíblia diz, irmãos, no livro de Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida. E ele diz aqui que Ló, cita o caso de Ló, que eles estavam comendo, bebendo, vendendo. Mas a Bíblia diz no livro de Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e é a alegria do Espírito Santo. E ele cita um versículo pequeno, no verso de número 32. E ele diz assim: lembrai-vos
da mulher de Ló. Quando ele nos recomenda a lembrar da mulher de Ló, Jesus está fazendo uma advertência. Ele está dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló, não faça como ela fez, não faça o que ela fez. É para que você se lembre do exemplo do que aconteceu com ela. Mas esse é um exemplo negativo que você deve lembrar, porque era uma mulher que não tinha nome, simplesmente chamada de mulher de Ló. Foi transformada numa estátua de sal, porque numa determinada ocasião, no momento que estavam saindo de Sodoma, obedecendo a vontade de Deus e as recomendações dos 2 anjos que foram enviados para tirá-los daquele lugar, aquela mulher, numa determinada ocasião, olhou para trás, sentiu saudade do seu passado, sentiu saudade da onde estava, e imediatamente foi transformada numa estátua de sal. Então, Jesus aqui nos faz uma recomendação para que você não faça como fez a mulher de Ló. E aí eu começo a perguntar: e o que ela fez? Quais foram os erros que essa mulher praticou? O que eu não posso fazer que ela fez? O que é que eu tenho que tomar cuidado? E eu quero deixar para você a primeira lição sobre os erros desta mulher. Quero te dizer, e talvez exista alguém aqui que está com isso no coração, mas eu quero dizer para você: não troque o futuro de Deus pelo seu passado. Não troque o futuro que Deus tem para a sua vida pelo seu passado. Essa mulher, irmãos, trocou o futuro de Deus. Deus tinha um propósito de levá-los para uma terra diferente, de tirá-los daquela situação de pecado. A Bíblia diz que o seu passado ali era desastroso, mas aquela mulher estava com o seu coração, com o seu vínculo naquele lugar. E a Bíblia diz que aquela cidade era tão pecaminosa, era uma cidade tão composta de pecado, que a chegada daqueles anjos, os homens, os varões, a Bíblia diz que os varões da cidade foram até a casa de Ló tentar se relacionar sexualmente com os anjos. Pasmem vocês, o pecado era a atmosfera daquele lugar. E a Bíblia diz que Ló então tenta impedir, fala: não, eu tenho 2 filhas que não conheceram nenhum homem, eu coloco elas para vocês, mas não toquem nesses varões, não toquem nesses anjos. E eles então tentam insistentemente arrombar a casa, e a Bíblia diz que então os anjos estendem as suas mãos em direção àqueles homens, e do maior ao menor, do mais novo ao mais velho, todos são acometidos de cegueira. E a Bíblia diz então que depois disso, os anjos, os 2 anjos, fazem uma recomendação: Ló, você precisa sair daqui. O Senhor vai destruir essa cidade. O Senhor vai entrar com justiça nesse lugar. E a Bíblia diz então que Ló resolve atender ao chamado, ao pedido, mas a Bíblia diz que ele queria postergar. E a Bíblia diz então que os anjos pegam nas mãos de Jó, nas mãos da sua esposa, nas mãos das filhas, o futuro genro, e começam a tirá-los, conduzi-los para fora daquela cidade. E a Bíblia diz que nessa trajetória, que iriam ser levados para o monte, nessa trajetória que os anjos estavam conduzindo, apenas tirando a família de Jó, para executar ali o propósito de Deus de destruição daquela cidade pecaminosa. A Bíblia diz então que numa determinada trajetória, aquela mulher para e olha para trás. Imediatamente ela é transformada numa estátua de sal. Eu quero te dizer algo. Talvez você está olhando para o passado, como fez aquela mulher. Talvez você está olhando para um passado de dor,
um passado de traumas, um passado de aprisionamento, um passado de dificuldades. E isso está te impedindo de viver o futuro de Deus para a sua vida. Eu quero dizer para você, viva o futuro de Deus, o futuro que Deus tem para o seu casamento, o futuro que Deus tem para a sua família, o futuro que Deus tem para a sua vida profissional. Aquela mulher, por olhar para trás, perdeu de viver a plenitude do seu casamento, perdeu de viver a plenitude com as suas filhas, com a sua família. Perdeu porque ficou olhando para trás. Às vezes o inimigo faz isso, irmãos. Às vezes o inimigo começa a te acusar, começa a apontar o seu passado, começa a apontar da onde você veio, o que você era um quebrado, você era isso, você era aquilo, você era um dependente. Começa a apontar e tenta te aprisionar a esse passado. Mas eu quero te convidar a fazer como fez o apóstolo Paulo no livro de Filipenses 3,13. E ele diz: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana salvação em Cristo Jesus. Esqueça o passado, irmãos. Não olhe para trás. Às vezes, se você começar a querer entender o que foi o seu passado e onde você está hoje, você não vai conseguir. Você sabe por quê? Porque milagre não se explica. Você é dependente, você é um milagre de Deus. Não dá para entender, irmãos, da onde você veio e onde você está. Não tem como entender, porque milagre não tem explicação. Uma outra coisa, irmãos, que essa mulher de Ló nos ensina: não desobedeça a voz de Deus. Quando nós obedecemos a voz de Deus, tudo muda em nossa vida, toda a nossa vida é transformada. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, verso de número 22, que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a palavra do que fazer jejum e depois, até o meio-dia, depois do meio-dia pecar. É melhor você obedecer o dia inteiro, ainda que você não consiga jejuar, mas obedeça a palavra. Se desvie do pecado, se desvie do mal, do caminho mal, se desvie da arrogância, da soberba. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, ouça e obedeça a voz de Deus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 39. Jesus, no Getsemane, lá, seu suor se transformando em sangue, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, que não faça a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Você sabe como que a sua vida vai começar a prosperar? Você sabe como a sua vida vai começar a ser uma bênção? Quando o seu desejo de ser santo for maior do que o seu desejo de ser feliz. Obedeça a voz de Deus. O desejo de Deus é que você seja santo. A palavra dele diz: sede santo como eu sou santo. Irmão, experimente impressionar a Deus com a sua obediência, e Deus vai te impressionar com as bênçãos, os milagres e as transformações na sua vida. Não importa a circunstância, obedeça a palavra e Deus vai entrar com providência nas áreas complexas da sua vida. Uma outra coisa que eu aprendo com a vida dessa mulher, irmãos: não troque o futuro de Deus pelo seu passado. Uma outra coisa, não desobedeça a voz de Deus. Mas eu aprendo também o seguinte: não viva o projeto de Deus pela metade. Muitas pessoas estão nessa situação, vivem o projeto de Deus pela metade, e aí o milagre não acontece. Eu quero te dizer: obedeça de maneira completa,
Obedeça de maneira plena, independente das decepções, independente das frustrações, independente do que você está passando. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Não importa o teu passado, não importa o teu passado, o seu futuro está intacto, o seu futuro está nas mãos de Deus. Apenas obedeça, seu futuro está nas mãos de Deus. Ele está esperando apenas uma atitude sua. Todos os milagres de Jesus acontecem em parceria com o homem. Você faz e Ele também faz. Você age e Deus reage. Comece a dar o primeiro passo. No livro de Romanos, irmãos, capítulo de número 8, verso 35 em diante, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo faz uma pergunta. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus? E ele vai fazendo um monte de perguntas, nem altura, nem profundidade, mas eu quero destacar o verso de número 38, e ele diz: quem nos separará do amor de Deus? Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Mas ele diz assim: nem o presente, nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus. Mas ele não diz, ele diz nem o presente, nem o porvir. Ele não está dizendo nem o passado, nem o presente, nem o porvir. Sabe por quê, irmão? O passado separa. Se você começar a pensar no seu passado de pecado, começar a ficar enraizado com o passado, poderá te separar do amor de Deus. Então ele diz: nem o presente e nem o futuro poderá te separar do amor de Deus. Então, esqueça o passado, esqueça, viva integralmente. A Bíblia diz, irmãos, na história de Ló, que os anjos pegaram nas mãos de Ló, da sua esposa, das suas filhas, do genro, e deu uma recomendação. Ele disse assim, ó: vá, não olhe para trás. Porque olhar para trás, irmão, é a pior direção espiritual da sua vida. Olhar para trás, essa é a pior direção. Ele diz: não olhe para trás. Uma segunda recomendação, ele diz: não olhe para trás e não pare no meio do caminho. Parar no meio do caminho é a pior posição espiritual. Quantas e quantas pessoas começaram a vida cheia de entusiasmo espiritual, cheia de buscar a Deus, de clamar, mas pararam. Parar é a sua pior posição espiritual. E o anjo dá uma terceira recomendação, porque se você fizer isso, se você olhar para trás, se você parar, você então terá uma morte, você vai morrer. E morte é o pior destino espiritual. Então eu quero te dizer uma coisa: quando Deus te entregar uma palavra, execute ela na sua plenitude. Execute até o fim. Quando você tiver que apertar o botão da oportunidade na sua vida, aperte com toda a intensidade. Não aperte de qualquer jeito. Você sabia que a estatística do Departamento de Trânsito Brasileiro confirma que 85% dos acidentes de trânsito nas rodovias acontecem quando as pessoas estão chegando no seu destino? Está quase chegando. Falta 5 quilômetros, falta 10 quilômetros. Está quase chegando. E aí ele relaxa. Aí ele se descontrai, está quase chegando. Onde acontece o acidente. Talvez você está quase chegando na bênção. Está quase chegando no milagre. Você relaxou a oração. Você relaxou a busca pelo Senhor. Os seus clamores. Não relaxe, irmão. Vá até o fim. Termine do jeito que você começou. Avance do jeito que você começou. Os anjos recomendaram: não olhe para trás, não pare no meio do caminho. Chega até o final, chega até o monte. Vai até o monte. A Bíblia diz, no livro de 2 Coríntios 5,17, para que você olhar para frente: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não olha para trás, irmão. Vamos para frente. Não olha para trás. Tem muita gente dizendo Senhor, Senhor. E a Bíblia diz em Mateus 7,21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Faça a vontade de Deus, irmãos, do começo até o fim. Do começo até o fim. A bênção está depois da muralha. Talvez você está diante de uma muralha. Talvez você está diante de um obstáculo. Está perto. É sintoma, irmãos.
Normalmente é assim, antes da bênção e logo depois da bênção é batalha, é luta, é levante, é vento. Talvez você está dizendo, pastor, é vento de lado, é vento do outro, é vento por trás, é vento da frente, é vento no trabalho, é vento da família. Irmão, é assim mesmo, é porque a bênção está próxima. O inimigo está tentando descarregar a última cartucheira dele para ver se você para. Mas Deus tem um propósito de milagre na sua vida. Deus tem um propósito de realizações. Não desista. Irmão, você está caminhando, de repente caiu uma árvore no meio do caminho. Desvia da árvore e continua. Não para, não para, não para, não para. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, prossiga para o alvo. Deus tem um propósito contigo. E para terminar, irmãos, não troque o futuro de Deus pelo seu passado. Não deixe de obedecer a palavra. Não viva o projeto de Deus pela metade. E para terminar, não perca a oportunidade de restauração da sua vida, do seu casamento, da sua família, dos seus relacionamentos. Não perca. Ló aqui teve uma oportunidade de sair de uma cidade pecaminosa para ir para um lugar de restauração. E eu quero te dizer, você pode até ter desistido de Deus, mas Deus não desiste de você. Deus vai enviar um anjo, Deus vai mudar essa situação, Deus vai glorificar o nome dEle, como está escrito no livro de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Hoje o Senhor está batendo a porta do seu coração, Ele deseja entrar, Ele deseja mudar, tirar ira, tirar ódio, tirar traumas, tirar dores. Ele deseja entrar e Ele quer cear com você e Ele contigo. Eu quero te dizer, para terminar minha palavra, irmãos, talvez até agora o passado foi traumático, doloroso, muito difícil, mas eu quero te dizer, o seu presente, o seu futuro está intacto. Coloque nas mãos de Deus. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que às vezes o seu medo de perder te impede de vencer e conquistar. É muito importante guardar em seu coração que para desfrutar de um futuro de bênçãos é indispensável você abrir mão de algumas situações do seu passado. Livre-se deste passado de derrotas e comece ainda hoje a viver um presente diferenciado em sua vida, repleto de um presente de transformações e um futuro de bênçãos e realizações. Sei que não é fácil, mas clame ao Espírito Santo de Deus e Ele vai te dar forças para mudar definitivamente a sua vida. Para começar este exercício de oração, quero te convidar agora a curvar sua cabeça e clamar ao Senhor comigo. Eu creio que você começará um novo tempo. Vamos orar. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui essas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus.